nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra dele, e eu queria convidar os irmãos a abrirem no Salmo 141. Nós estamos continuando a nossa exposição nos tesouros de Davi, que são os salmos de Davi, e nós começamos essa caminhada há um bom tempo atrás, e passou rápido, parece, né? Já está chegando no final. Estamos aí nos 8 capítulos, os 8 salmos finais de Davi, e desses 8 nós já pegamos, esse é o quarto, que é o Salmo 141. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé, e nós vamos fazer a leitura desse salmo. O título da mensagem é Oração Sincera. Eu vou fazer a leitura e queria que os irmãos acompanhassem na sua Bíblia essa leitura desse salmo de Davi, Salmo 141. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Glória a Deus. Feche teus olhos, meus irmãos. Santo Deus, te adoramos, buscamos a tua face neste momento. Sabemos que o Salmo sempre fala ao nosso coração, e que seja assim essa noite também. Foi lido aqui o Salmo 41, e que o Senhor trabalhe em nossa vida, para que a gente saia daqui cheios, edificados em nome de Jesus, para que a gente seja transformado, santificado, e que a gente louve o Senhor dia após dia, recebendo com alegria a tua instrução e tendo uma caminhada na tua presença. Prepara os ouvidos de todos que estão aqui nessa noite, e que nós recebamos com alegria a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Caros irmãos, a oração nos aproxima de Deus e nos distancia do pecado. A Bíblia está cheia de orações feitas pelos homens de Deus. E esse é um salmo que nos mostra uma oração sincera do salmista Davi. Nós estamos nessa sequência dos últimos salmos de Davi, os 8 salmos finais. O primeiro salmo dessa sequência nos falou do louvor que Davi fez diante dos poderosos. E no Salmo 139, salmo conhecido por todos nós, Davi ficou impressionado e maravilhado com os atributos de Deus. No Salmo 140, ele volta a falar dos problemas do mundo caído, e em especial da depravação que há no homem e no veneno de sua língua. Agora Davi faz uma oração pedindo proteção, mas essa proteção, ele começa com a santificação, que inclusive é o nosso tema desse ano, santificação. Então, veja o que diz o salmista, ele fala assim: ó Senhor, eu clamo a ti, vem depressa, vem correndo, ouve-me quando eu peço a tua ajuda, aceita minha oração como incenso oferecido a ti, e eu levanto as minhas mãos como oferta, a oferta da tarde. Assuma, Deus, o controle do que eu digo, guarda os meus lábios, eu te peço, Senhor. Não permitas que eu me desvie para o mal, ou que eu me envolva em atos perversos. Não deixes que eu participe dos banquetes daqueles que praticam o mal. Firam os justos, será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que me dá alívio.
Não permitas que eu o recuse. Oro constantemente. E oro mesmo que os perversos continuem fazendo mal. Quando os seus líderes forem lançados num precipício, eles ouvirão as minhas palavras e saberão que são verdadeiras, que são agradáveis. E como pedras que o arado traz à superfície, os seus ossos ficarão espalhados, sem que ninguém os enterre. Espero por tua ajuda, Senhor, Senhor soberano. És meu refúgio. Não permitas que me matem. Guarda-me das armadilhas daqueles que as preparam contra mim, dos laços dos que praticam mal, e que os perversos caiam em suas próprias redes, mas que eu consiga escapar e que eu fique a salvo. Louvado seja Deus pela palavra dele. Meus irmãos, os versículos iniciais, veja aí, leia comigo o versículo 1 e 2, eles indicam a direção desse salmo. Então, eles dizem assim, leamos juntos, versículos 1 e 2. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco, suba a tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Então perceba que nós temos aqui Davi fazendo essa oração, clamando, levando o clamor diante de Deus, pedindo: Senhor, ouça e me acuda, inclina os ouvidos para mim. E esse versículo 2, ele está colocando essa questão do incenso, né? A oração que ela suba como um incenso agradável e chegue até o Senhor, como uma oferta da tarde. Então, meus irmãos, esse salmo aqui está nos mostrando que a santificação e a proteção vêm do Senhor. É por isso que o salmista está pedindo isso a Deus. E como que ele faz isso? Como que ele ora nesse sentido, por santificação e proteção? Em primeiro lugar, olha o que ele pede, meus irmãos, para guardar a boca, os lábios dele. Leia comigo o versículo 3. Põe em guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Percebe aqui? Então, no salmo anterior ele falou sobre isso, agora também mais uma vez, não é? E domingo na escola dominical a lição é sobre isso também. Então, é Deus que dirige todas as coisas, né? Então, ele coloca aqui, olha, Senhor, guarda a minha boca, os meus lábios, vigia, coloca ali uma proteção. Davi pede ao Senhor essa guarda, porque ele não queria falar coisas desagradáveis a quem? A Deus, principalmente, não é? Ele preferia até ficar em silêncio do que falar palavras que não edificam. Então ele pede ao próprio Deus: Deus, vigia os meus lábios. É melhor pedir a Deus para que ele guarde os nossos lábios, né, irmãos, do que ouvir o próprio Deus nos falando assim: fique em silêncio. Imagina se Deus vem para cada um de nós e fala: não fale isso, fique em silêncio. Não é? Veja o que aconteceu com Jó. Jó 33, 31 diz assim: escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tem alguma coisa que dizer, responde-me. Fale, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Quem falou isso para ele? Deus falou para Jó. Então Davi aqui, antes que Deus fale com ele, Davi, fica em silêncio, ele fala: Senhor, coloque aqui, vigie meus lábios, guarda minha boca, minha fala, minha língua. Olha o comentário de Spurgeon. Spurgeon diz assim: Deus fez de nossos lábios a porta da boca, mas não podemos guardar sozinhos essa porta. Por isso suplicamos que o Senhor assuma o controle dela. Que o Senhor abra e feche os nossos lábios, pois não podemos fazer nenhuma coisa nem outra corretamente, se o fizermos sozinhos. É isso que Davi faz, ele se humilha diante do Senhor para que Deus o abençoe, para que Deus guarde a fala dele. E o crente hoje também continua pedindo o Senhor para o guardar. Então, veja que guardar os lábios o processo de santificação passa por guardar os lábios, por guardar a nossa língua. E a oração sincera aqui dele, então, trata muito mais das dificuldades profundas dele do que dos problemas externos. Ele até fala lá no final, nós vamos ver sobre os inimigos, mas ele começa com esse sentido de: Senhor, me abençoe, me guarda, eu mesmo estou sendo um problema, eu quero caminhar nesse processo de santificação, e o Senhor é que vai fazer. O crente, meus irmãos, entende a sua fragilidade, a fragilidade da sua fala, e ele clama e pede a Deus ajuda. E, se possível, ficar até em silêncio, como Jó
ficou? Deus mandou ficar. Ou então como Jesus ficou no momento da crucificação dele, e foi em silêncio para aquele momento tão terrível. Segundo lugar, como ele faz isso? Como é a oração, pedindo a santificação e proteção? Ele pede para que o seu coração não se incline para o mal. Vamos ler o versículo 4 juntos? Diz assim o versículo 4. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Então veja. Primeiro ele falou então para que Deus guardasse a boca dele, mas depois ele vai mais profundo, porque o principal local que precisa ser mudado nesse processo de santificação, e que é a causa também de falarmos incorretamente, ou de falarmos coisas que não são agradáveis a Deus, está no coração. E ele coloca isso então, não permites que o meu coração se incline para o mal. Não é? E ele pede então que seja purificado ali o seu coração, não é? Que seja protegido. No Antigo Testamento era costume utilizar a água para purificação. E a água é uma substância abençoada, com certeza, que ainda hoje é utilizada para limpar e purificar. Contudo, o coração é mais profundo, não é possível limpar o coração com a água. É necessário aqui do sangue de Jesus. E então, ele pede, Senhor, não deixe que o meu coração vá para o mal. Pessoas que têm o coração sujo e fazendo perversidades, me guarda disso. Não deixe que eu seja influenciado por outras pessoas. Não é isso que ele pede aqui? Então, certamente ele tinha pessoas do seu lado que faziam maldades, eram malfeitores, como ele chama, e ele pede a proteção do Senhor, e ele pede para não ser influenciado, porque ele poderia ser influenciado. Isso nos lembra, o finalzinho desse versículo, inclusive, nos lembra, ele fala assim, não coma eu das suas iguarias. Então nos lembra Daniel. Daniel também pediu isso. Daniel 1:8 fala assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. E aqui Davi usa também esse sentido de não contaminar-se com as iguarias. Não é? Não que a gente não pode ter um prazer nas coisas boas deste mundo. O que ele está colocando é o sentido daquilo que vai levar para o mal. Das coisas que são más, das influências más. E como sabemos, né, irmãos, hoje também temos essas influências. As influências que nos levam a fazer coisas erradas. O crente é influenciado de diversas maneiras. Talvez na sua escola, a gente tem uma grande preocupação com os jovens na universidade. A gente sabe como está a nossa universidade nesses dias, as faculdades. E o jovem ali é influenciado a fazer, muitas vezes, o mal, a fazer o que é errado diante de Deus. Só que aquilo ali é colocado como coisa boa, como o bom, como a liberdade. Não é? Nós também somos influenciados no nosso trabalho, pelos nossos colegas que estão juntos conosco no trabalho, no dia a dia, ou clientes, ou patrões, ou chefes, ou funcionários. Nós somos muito influenciados hoje, meus irmãos, pelas mídias sociais, não é? O celular que está na nossa mão e que nos influenciam constantemente. Nos influencia tanto que fica ouvindo ali o que você fala, né? Você fala, daqui a pouco você entra numa dessas mídias, está lá uma propaganda sobre o quê? Alguma coisa que você falou e você não procurou nada daquilo. Está aí do seu lado. Está ouvindo mais do que você, né? E te influenciando. E hoje ainda nós temos a inteligência artificial, e nós vamos ser influenciados e somos influenciados por essa inteligência artificial. Quem sabe ela não é tão inteligente assim, quem sabe ela já tem um viés também nela, não é mesmo? Então, assim como o salmista, nós somos influenciados e nós devemos, na mesma linha, clamar ao Senhor, Deus, não deixe o meu coração ir para o mal, que eu não seja influenciado pelos malfeitores, mas guarda o meu coração, Senhor, guarda a minha vida. Terceiro lugar, como ele faz essa oração? Ele se submete à repreensão. Vamos ler o versículo 5 juntos. Diz assim, fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça,
a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Então nós percebemos aqui, veja como é sincera essa oração dele, né? E ele se abre mesmo e fala com o Senhor: olha, fira-me o justo, será isso mercê? Ou seja, que o ferimento do justo lhe cause, lhe traga uma mercê, uma recompensa. Recompensa, por quê? Porque ele tinha pecado, certamente, e a gente percebe isso na vida de Davi, pela história bíblica. Então ele diz: olha, o justo, se o justo me traz ferimentos, ou traz punição, isso é recompensa pelo que eu fiz, não é? Pode me repreender, em outras palavras, pode me repreender, vai ser até como óleo sobre minha cabeça, vai ser um tratamento para a minha vida. Então ele se submete à repreensão. Veja a humildade de Davi nesse sentido. A caminhada de santificação, meus irmãos, muitas vezes vai apresentar momentos de correção. Como nós vamos santificar sem correção? Não é? Esse processo de santificação, bom, é um processo que Deus utiliza para nos colocar no caminho certo. E muitas vezes nós estamos no caminho errado, queremos fazer o que é errado, o que é ruim, o que é mal. Para nós parece ser bom, mas para a lei de Deus, para a perfeição que é a palavra de Deus, é errado. E quando nós teimamos e não ouvir, aí Deus vai lá e dá umas varadinhas. Segue aqui. E a gente reclama, talvez. Davi aqui, ele está falando: olha, Deus, pode me repreender. Vai ter ferimentos. Olha, vai ser como um tratamento para a minha vida, para corrigir os meus hábitos ruins. E muitas vezes por isso a disciplina é requerida. Além disso, ele diz aqui que esse mérito, né, existe mérito naquele que pune, ou seja, eu preciso realmente ser corrigido. E é interessante que ele coloca ali no final, ele caminhando nesse processo, e ele olha o ímpio, o perverso, e o perverso continua fazendo as suas maldades. E o que ele faz? Ele pode reclamar, né? Ah, Deus, mas ele também está fazendo coisa errada, vai lá e faça alguma coisa, né? O que ele faz aqui? Ele continua orando. Então, esse é um salmo onde realmente essa oração sincera de Davi, ele coloca de forma humilde diante do Senhor: eu posso ser tratado, e mesmo que o outro esteja no seu caminho mal, eu continuo aqui orando, buscando o Senhor. Meus irmãos, a oração deve fazer parte da nossa vida, continuamente. Como eu disse no início, a oração nos aproxima do Senhor e nos afasta do pecado. Quanto mais próximos de Deus, mais longe do pecado. Mesmo nos momentos de provação e tribulação, devemos buscar a Deus. E quem sabe esses são os momentos que a gente mais busque a Deus, né? Mas clame ao Senhor. A busca nossa deve ser incessante, meus irmãos, sabendo que o nosso processo é o processo de nossa vida toda. E na santificação nós seremos provados, seremos aprimorados, seremos depurados como ouro. É o Senhor que está fazendo isso em nossa vida. Veja Provérbios 17:3, diz assim: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Quarto lugar, meus irmãos, como que ele ora então, pedindo a Deus santificação e proteção? Em quarto lugar, ele ora com a boa palavra nos lábios. Então, se no início ele falou: Senhor, guarda os meus lábios, agora ele está falando assim: mas a tua palavra eu quero dizer, eu quero falar. A palavra boa eu quero dizer. A palavra que cura, que transforma, essa eu quero dizer. Veja o versículo 6 e 7, ele diz assim: os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Então, Davi quer trazer nos seus lábios a palavra agradável, a boa palavra, mesmo nas situações difíceis. E se os líderes ali do povo tivessem, né, sendo arremessados na rocha, Davi traria essas palavras agradáveis a Deus. Ou se ele mesmo fosse punido e fosse até a sepultura, ainda assim ele continuaria repetindo as promessas divinas. E veja que nós temos um acontecimento com Saul, e Davi, em todos os momentos, Saul perseguia Davi, e Davi continuava sendo uma pessoa que respeitava e trazia palavras agradáveis a Saul.
Mas ele não sabia, ele estava cego e queria perseguir Davi. Até depois da morte de Saul, líderes da terra, ou seja, o rei de Israel até aquele momento, Davi sempre procurou trazer uma palavra de bênção para Saul e para a família dele. Mesmo depois que Saul morreu, ele procurou honrar Saul e sua família. E a parte final, então, do versículo nos remete ao filho de Davi, a Cristo, porque o texto diz, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e suca a terra. Quer dizer, aqui já tem uma ligação mais forte com Cristo. Todos os salmos mostram para Cristo, mas aqui nós percebemos, não teve um caso assim que Davi, né, morreu dessa forma e levou ali a palavra até o final. Mas Cristo, sim. O filho de Davi, sim. Jesus Cristo foi para a cruz. E quando ele estava na cruz, quais foram as palavras de Jesus? Nós temos até aquelas mensagens, as 7 palavras da cruz. Só palavras de bênção, né? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis o teu filho, filha, eis a tua mãe. Cuidado da família. Meu Deus, por que me abandonaste? A lamentação dele mostrando que o coração do homem realmente lamenta. Tenho sede. Tudo está consumado. Palavra final. Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Palavras do Senhor Jesus no final da vida ali na cruz. Palavras doces. Algumas parecem não muito doces, não tenho sede. Parece amarga, porque nem água deram a ele, né? Deram vinagre. Mas quando a gente percebe a obra da redenção completa do que Jesus fez, são palavras agradáveis, palavras de transformação, palavras de cura para a nossa vida, para a nossa alma. 6º lugar, meus irmãos, 5º, né? 5º lugar, como ele ora então, aí agora então ele trabalha nessa área da proteção, confiando no Senhor. Então vamos ler juntos os versículos 8 a 10, vamos ficar em pé, vamos ler de pé isso aí. Versículos 8 a 10, diz assim: Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo, incólume. Pode assentar, meus irmãos. Agora o trecho final, então, ele pede a proteção ao Senhor. E o comentarista Derek Kidner diz o seguinte: aqui não há visão, há porém a oração da fé, que começa com as frases enfáticas do versículo 8, cuja ordem dá devida precedência a Deus. Pois em ti estão fitos os meus olhos, em ti confio. Diante das perseguições, então, dos inimigos e do tratamento que ele mesmo precisava ter, Davi confia no Senhor. Os meus olhos estão fitos em Deus. É como alguém que espera um sinal, uma benevolência, uma bondade, uma salvação. Ele olha para Deus, está esperando de Deus, fitos no Senhor. Apenas o Senhor poderia guardar o salmista das armadilhas lançadas pelos inimigos. Davi confia em Deus. E ele canta, profetiza que os inimigos perecerão, enquanto ele, santificado pelo Senhor, ficaria salvo, como diz o final do texto. E isso nos traz também, meus irmãos, uma confiança, porque nós podemos confiar em Deus, podemos clamar a Ele, e olhar para Ele, assim como Davi olhava, olhar para a sua palavra e para as promessas, e acreditar que Deus vai nos atender. Essa é a confiança que o crente tem hoje. E isso só é possível por causa da obra de Cristo Jesus. Por que podemos ser santificados e protegidos? Somos santificados e protegidos por causa de Cristo. E então nós mudamos a nossa vida. E a todo momento Ele está conosco até o final. Não é só assim, você converteu, agora vai, se vira. Jesus está conosco a todo momento, dia após dia. Veja esse texto de Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei,
nunca jamais te abandonarei. Que bênção. Às vezes alguém casa e o casal promete lá diante do pastor ou diante do juiz de ir até o final da vida. Às vezes a pessoa não cumpre, né? Hoje em dia, então, isso está bem comum, as pessoas não cumprirem essa caminhada. Mas Jesus cumpre o que diz. Vai conosco até o final. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Concluindo então, meus irmãos, a proteção e a santificação vêm de Deus. A santificação é que leva a proteção, pois diante do Senhor, nós somos salvos agora nesse processo de santificação. Nos salva até de nós mesmos, do nosso erro, da nossa falha, do nosso coração caído. Por isso que Davi, então, ele pede essa santificação, esse tratamento de forma humilde com o Senhor. Trata com o meu coração, trata com a minha vida, me leva, Senhor Jesus. E a oração faz parte, então, da vida do salmista e faz parte da nossa vida. E o final desse processo é a salvação. E podemos confiar, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, aplicação para a nossa vida. Em primeiro lugar, viveremos cuidando do nosso falar. A nossa língua deve ser usada para a glória de Deus. Devemos buscar guardar aquilo que a gente fala. Vamos falar o quê? Falar as coisas boas. E o que são as coisas boas? As coisas estão na palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Cante hinos. Glorifique a Deus. É muito fácil, às vezes, a gente estar com alguém ou algum grupo e começar a falar coisas desagradáveis. Não é? Por exemplo, você vai no campo de futebol, às vezes você vai falar coisas desagradáveis, né? Lá no campo de futebol. Uma vez eu vi um amigo meu na TV. Na TV, pá, apareceu lá na TV. Não vou falar qual emissora, não. Tá, apareceu lá, a torcida, quando eles mostram a torcida, apareceu essa pessoa lá. Aí eu falei com ele, rapaz, eu te vi na TV, que estava lá vendo o jogo do seu time e tal. Aí ele, depois de um tempo, me mandou uma mensagem, mas eu falei alguma coisa? Eu falei alguma coisa preocupante? Não, eu falei com ele, nada, não falou nada, não. Ele ficou com medo, né? Eu não sei se ele falou realmente, quem sabe não. Mas a gente é influenciado, irmãos. Você vai num campo de futebol e está o tempo inteiro ali falando do seu lado palavras desagradáveis. Mas quando você vem na casa de Deus e você decora o Salmo 139 ou qualquer outro salmo e começa a colocar aquilo na sua vida e cantar cânticos agradáveis ao Senhor Jesus, a sua palavra vai ser boa. Tiago 3:9 fala assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. E como disse aqui Davi, Senhor, me controla, me abençoe. Clamamos a Deus para que Ele nos guie a ter uma fala agradável ao Senhor. Segundo lugar, como viveremos, meus irmãos? Cuidando do nosso coração. Cuidando do nosso coração. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos guardar o nosso coração. Vamos buscar as coisas. Como nós vamos guardar o coração? É ter cuidado ao abri-lo. Nós vamos abri-lo para todas as coisas que aparecem na nossa frente. Nós vamos deixar o nosso coração se desviar, cair nas armadilhas deste mundo. Clamemos a Deus, Deus, não deixa o nosso coração nas armadilhas. Vamos guardá-lo. Salmo 119:11 diz assim: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardando a Bíblia no nosso coração, a forma de viver como o Senhor nos diz e nos conduz, é isso que vai nos fazer guardar o nosso coração, trazer na nossa mente aquilo que é agradável a Deus, aquilo que edifica. E o processo de santificação, então, faz isso conosco e vai nos aproximando cada vez mais de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos afastamos do pecado. Por isso, vamos nos afastar cada vez mais do pecado e buscar as coisas de Deus.
Terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos em oração. O salmo é uma oração. Façam o mesmo. Façamos o mesmo. Dediquemos tempo a buscar a Deus, falar com Ele, pedir para que Ele nos livre. A oração nos aproxima do Senhor e nos traz confiança. Quando oramos e percebemos que Deus está cuidando de nós, e percebemos Deus agindo ao nosso redor, o ímpio, ele não acha que Deus age ao redor dele, né? Mas o crente, quando ora e observa, percebe a bênção de Deus ao seu redor. Isso nos traz confiança no Senhor, e não na nossa capacidade. O próprio salmista pediu santificação a Deus. Vamos nós também nos prostrar diante dele, para que ele nos santifique dia após dia, pois nós queremos ver a glória do Senhor. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Portanto, meus irmãos, oremos a Deus, peçamos a santificação e proteção de nós mesmos e dos inimigos da igreja do Senhor, até que Ele venha em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar então?